no azeite da viúva é o título do texto aqui. Tá certo? Amém. Todos acharam? Todos trouxeram suas Bíblias? Irmãos, a Maria está com a gente aqui. Nós trabalhamos juntos numa grande empresa aqui de São José do Rio Preto. E Deus deu a graça de falar do Evangelho para ela. E ela já até ia numa outra igreja, né, Maria? Não lembro. E aí depois, a gente tinha um culto lá na empresa, a gente fazia um culto, e Deus deu a graça, eu contei até aqui uma vez, que Deus deu a graça para a Silvana, né, a Suzana, Deus deu a graça de tocar no coração dela, e ela falou assim, eu queria fazer um culto aqui, nós conversamos com a diretoria, e tinha um culto lá, que nós fazíamos nessa empresa, e a Maria, nós éramos companheiros de trabalho, e o Everton, que está aqui conosco, também trabalhou na mesma empresa. A esposa dele também trabalhou na mesma empresa, trabalhamos todos juntos ali. Com a Jéssica eu não trabalhei porque eu não tinha saído, mas depois ela entrou. Deus abençoou a minha vida ali naquela empresa, e através disso o Senhor também abençoou outras pessoas. Então, para os irmãos verem como que Deus age na nossa vida. O Everton eu conheço desde a infância, 20 amigos na igreja. Na época que ele tinha cabelo ainda. Então, a gente nutriu uma grande amizade e eu aprendi a amar esse moço. A gente orou muito por ele. Ele passou por grandes dificuldades. Irmãos, ele está aqui por Deus. Digo para os irmãos, ele está aqui por Deus, não nessa igreja. Estou falando assim que ele está aqui vivo, da forma como ele está, com saúde, bem, por Deus, irmãos. E Deus abençoe a vida dele, a esposa dele, das suas duas filhas também. Vamos ler então? E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios no bolso. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Até aqui, irmãos. Irmãos, hoje, a hora que eu estava tocando aqui, a hora que eu fui fazer a oração de intercessão, a hora que cada um foi fazendo o seu pedido de oração, muitos pedidos por família, e esse texto aqui, irmãos, as pessoas muitas das vezes veem esse texto como uma prosperidade. Eles enxergam esse texto como aumentando o azeite da viúva, como um sermão ali, uma leitura de prosperidade. Mas, irmãos, esse texto aqui, ele é um texto de família. Ele fala de família. Nós vamos aqui discorrer um assunto na qual para os irmãos poderem entender o que cada versículo desse nos ensina. Então, eu separei aqui, irmãos, alguns princípios que esse texto traz para nós. Essa mulher, ela acabou de perder o seu marido, ficou viúva, e ela ali com os seus dois filhos, ela com aquela dor, aquele sentimento de dor, tendo que administrar tudo isso, ela recebeu aqueles credores em casa. Então ela já estava com
o marido morto, estava viúva e ainda estava em dívida. Olha que situação que essa mulher se encontrou, uma situação muito complicada. E os credores iriam levar os seus 2 filhos, uma situação que hoje, quem é pai, quem é mãe, quem não é, que possa entender isso. Olha o sentimento que essa mulher, o sofrimento que ela estava tendo naquele momento, um sofrimento terrível, na qual aqueles credores iriam levar os seus 2 filhos para serem escravos. Ela iria perder os seus 2 filhos. Quando um filho morre, é uma dor muito grande, mas o crente, o pai crente, ele sabe que o seu filho, aquele que também era servo de Deus, ele sabe que o seu filho está indo para o céu, mas nessa condição, o filho estava indo ser escravizado. Então é uma situação muito pior. Ele sabia ali que os seus filhos iriam receber chibatas, iriam apanhar, iriam sofrer toda sorte de escárnio, iriam ser presos, iriam passar por situações constrangedoras. Então essa mulher, sofrendo pelo seu filho, ela foi procurar o profeta, um sofrimento muito grande. Então, peça aos irmãos que se coloquem no lugar dessa mulher. Hoje, não existe mais aqueles credores, não existe mais essa situação. Hoje os credores são os vícios, são as drogas. Os credores hoje que escravizam a nossa família, que escravizam os nossos filhos, é a pornografia, é a imoralidade. Então toda essa sorte que entra nas nossas casas, ela escraviza os nossos filhos. E a mãe, todo mundo sabe que quando um filho ele sai de casa para ir para algum evento, ou na vida secular, as pessoas que não são crentes, quando um filho sai de casa e vai para uma balada, e a mãe é crente, o pai é crente, e quando esse filho volta para casa e ouve a maçaneta, o rangido da maçaneta, esse rangido da maçaneta ele funciona como uma sinfonia aos ouvidos do pai e da mãe. Bendito o nome do Senhor. Porque é uma tristeza muito grande quando o pai e a mãe estão em casa orando ao Senhor, vendo seus filhos indo para a perdição. E quando eles voltam, é uma alegria muito grande que o pai e a mãe tomam. Então, olha a situação dessa mulher em dívida, perdendo seus 2, iria perder os seus 2 filhos. E ela então procurou ali o profeta. E quando ela chega no profeta, irmãos, ela fala assim, no primeiro versículo, ela fala assim, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E aí, nessa frase, e o teu servo temia o Senhor, mudou toda a história daquela mulher. Mudou toda a história. De uma família que iria perder os seus 2 filhos, de uma pessoa que estava endividada, ele temia ao Senhor. E a pessoa que teme ao Senhor, o Senhor nunca desampara. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Esse homem aqui, irmãos, nós não sabemos, não está registrado por que ele ficou em dívida. Mas as pessoas se endividam por uma série de fatos, às vezes uma má gestão do dinheiro, uma má gestão dos negócios, ou uma enfermidade também. Muitas pessoas contraem dívidas por causa da enfermidade. Então, o certo é que não está escrito aqui, mas esse homem, de alguma forma, ele não soube gerir o dinheiro ali, porque ele deixou dívidas na sua casa. Mas um homem que não sabia gerir o seu dinheiro, um homem que deixou a sua família em dívida, ele tinha algo que muitos não têm. Ele temia o Senhor. Aleluia! Então, irmãos, nós somos convidados através desse versículo aqui, mas muitas das vezes, mesmo que não conseguimos aqui ter uma vida próspera financeira, não conseguimos aqui ter bens materiais, mas que no mínimo nós devemos, nós temos que levar em consideração por primazia, por primeiro, servir ao Senhor de todo o coração, para sermos servos de Deus, como esse homem foi aqui. O teu servo temia ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E quando a pessoa teme ao Senhor, o Senhor nunca deixa desamparar.
história dessa mulher, mudou a história dos seus filhos. Os seus filhos poderiam estar escravizados, os seus filhos poderiam ser entregues às prisões, mortos, mas não. O que aconteceu? Ele temia ao Senhor, e pelo fato dele temer ao Senhor, o Senhor salvou aquela casa. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Então, homem, mulher que está aqui, seja um marido temente ao Senhor, que honra a sua casa, honra o seu marido, honra a sua mulher, honra os seus filhos, a sua casa, honra, bendito é o nome do Senhor. Seja um servo de Deus valoroso, crente, fervoroso, aleluia, não um crente morno, um crente frio. Seja um crente, aleluia, cheio das coisas do Senhor, cheio do Espírito Santo, do fogo. Viva essa vida, irmãos, uma vida de propósito. Glória ao nome do Senhor. E ela então foi procurar o profeta. E a gente aqui então aprende o primeiro princípio, o princípio de nós fazermos investimentos espirituais. Então, nesse primeiro versículo, nós aprendemos um princípio que é de nós fazermos investimentos espirituais, vivermos a nossa vida em espírito, um homem de uma vida em espírito, uma vida dedicada ao Senhor. Por mais que aquele homem não sabia cuidar das suas finanças, mas ele cuidava das coisas do Senhor. Então, esse primeiro versículo ensina nós a nos dedicarmos ao Senhor, porque no dia que nós batermos a porta da misericórdia, glória ao nome do Senhor, o Senhor vai estar lá. Amém. Bendito é Deus. Irmãos, no versículo 2, ela fala assim, Eliseu fala assim, Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Irmãos, ele fala assim: o que você tem em casa? O que te hei de fazer? E ela disse: tua serva não tem nada em casa. As pessoas, nós muitas das vezes temos por costume sempre olharmos para dentro do nosso coração, olhar para a nossa casa, olhar para a nossa esposa, olhar para o nosso marido, olhar para os nossos filhos, ou olhar para a garagem da nossa casa, ou para a nossa geladeira, olhar para o nosso guarda-roupa, olhar na empresa onde nós trabalhamos, e nós sempre enxergarmos o que nos falta, sempre olhamos aquilo que nos falta. Nossa, mas eu queria ter um carro melhor, eu queria ter uma casa melhor, eu queria que minha esposa fosse desse jeito, nossa, ela poderia ser dessa forma, meu esposo ele poderia ser desse jeito, meus filhos, eu queria que eles fossem assim. Então nós somos, nessa vida, nós somos sempre levados a pensar de forma negativa e olharmos sempre naquilo que nos falta. Mas a palavra de Deus, nesse versículo 2, ele nos ensina: o que eu te hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa, porque o Senhor, ele opera na nossa vida naquilo que nós temos. É sempre naquilo que nós temos que o Senhor ele vai prosperar, ele vai brotar, ele vai melhorar aquilo que nós temos. O Senhor vai fazer acrescentar, ele vai fazer crescer, e não aquilo que nos falta. Se precisar dar alguma coisa que nos falta, o Senhor vai nos suprir. Mas nesse versículo aqui nos ensina de que nós temos que olhar para as coisas que nós temos. Então nós somos convidados aqui a fazermos um inventário da nossa vida. O que nós temos? Um inventário no nosso vocabulário sempre nos remete quando alguém morre e ali precisa ver os bens que tem para poder fazer a divisão. Mas aqui é um inventário da nossa vida do que nós temos. O que nós temos? E aí ela pegou, irmãos, e a primeira coisa que ela falou assim: a tua serva não tem nada em casa. É sempre assim. Nós esquecemos das coisas que nós temos. Muitas das vezes agimos precipitadamente, nós agimos de forma precipitada, nós precipitamos em algumas ações. Então ela respondeu: teu servo não tem nada, eu não tenho nada em casa. Então ela já agiu precipitadamente. Outra situação aqui, irmãos, depois ela lembrou, ela falou assim: olha, eu tenho uma botija de azeite. Mas quando nós olhamos aqui, ao decorrer do texto, ela não tinha só uma botija de azeite, ela tinha uma botija de azeite, ela tinha 2 filhos, ela tinha uma casa, e o mais importante,
ela tinha acesso ao profeta, ao homem de Deus. Glória ao nome do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, quando nós olhamos para a nossa situação em casa, nós temos que olhar para o que nós temos em casa. E quando nós formos pedir, os irmãos lembram que vocês têm acesso diretamente ao Deus Criador. Aleluia. O nosso Deus não é um Deus de barro, não é um Deus esquecido. O nosso Deus não é aquele Deus nas qual as pessoas às vezes confiam, um Deus de prata, um Deus de bronze, um Deus de barro. O nosso Deus não é aquele Deus que não opera milagres, porque tem pessoas que falam que Deus já não opera milagres, tem pessoas que acreditam já que Deus não faz mais as coisas. Mas nós não, nós temos acesso, através da morte de Cristo Jesus na cruz, nós temos acesso direto a Deus. Aleluia! Aleluia! Então ela tinha uma botija de azeite, ela tinha 2 filhos, ela tinha uma casa e ela tinha acesso ao profeta. Então o Senhor fala para a igreja assim, que vocês têm acesso a Deus diretamente quando vocês prostram o joelho em oração, quando vocês oram no carro, quando vocês oram no trabalho, quando vocês estiverem dirigindo e vocês estiverem orando, conversem com Deus. Quando você reclinar a tua cabeça sobre o travesseiro para dormir, conversa com Deus antes. Fala assim: Senhor, tu me deste isso, tu me deste essa esposa, esse marido, Senhor, tu me deste esses filhos, tu me deste isso e aquilo, Senhor, que eu possa honrar aquilo que tu me deste, Senhor. Amém. Então o Senhor nos convida a fazer esse inventário. No versículo 3 ele fala assim: então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Glória a Deus. Irmãos, no versículo 3 ele nos ensina que o milagre que Deus ia fazer na vida daquela mulher dependia da quantidade de vasos que ela ia conseguir. Então, a importância de nós termos conexões, a importância de nós termos relacionamentos saudáveis com as pessoas, a importância de nós sermos um bom vizinho, a importância de nós sermos um bom amigo de trabalho, a importância de nós sermos uma boa pessoa na comunidade onde nós estamos inseridos, ele é importantíssimo. Nesse caso aqui, ela dependia da quantidade de vasos que os seus vizinhos iam distribuir para ela, iam emprestar para ela. Se ela fosse uma má vizinha, se ela fosse uma pessoa má também, uma pessoa fofoqueira, se fosse uma pessoa que causasse intrigas no meio da vizinhança, se ela fosse uma pessoa má, de má índole, você acha que eles iriam emprestar vasos para ela? Então, irmãos, a quantidade, o milagre dela nesse momento estava relacionado, conectado com a sua capacidade de se relacionar com os vizinhos. Então a importância, irmãos, de nós, dentro da nossa comunidade, nós fazermos o bem para os nossos vizinhos, sermos amigos deles, levarmos o Evangelho, sermos verdadeiros, honrar eles. Aleluia. Também. Glória ao Senhor, levar uma palavra de amigo. Às vezes, irmãos, um vizinho perde alguém, ninguém vai lá cumprimentar, ninguém vai lá dar os sentimentos, dizer que se você precisar, estou aqui, levar uma sopa para o vizinho perdeu alguém lá, não leva uma sopa para ele, fala assim: eu fiz uma sopa aqui, se precisar, eu cuido das suas crianças. Estiver passando alguma vez, compra alguma coisa, fala assim: lembrei de você, estou te trazendo uma lembrancinha. Não custa nada fazer isso para um vizinho, para um amigo de trabalho. Nossa, eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, que uma mulher crente, quando eu digo crente assim, irmãos, é num termo bíblico mesmo, uma mulher revestida, ela dedicou a sua vida para servir a Deus. E lá na empresa, quando uma pessoa errava algum produto na sua execução, a pessoa tinha que terminar o expediente, ia lá e passava o dedo, que é no cartão de ponto, finalizava o cartão de ponto, e a pessoa tinha que voltar para o trabalho e consertar o erro que ela tinha causado durante o trabalho. Então ela tinha que fazer isso sem ganhar hora extra.
E geralmente eram mulheres ali que trabalhavam naquele setor, mulheres que eram casadas, tinham filhos, marido, tinham seus compromissos, né, dentro da casa e depois do trabalho. E essa mulher, essa moça, ela ia lá, passava o dedo e voltava lá. E aí a pessoa chegava e falava: o que você está fazendo aqui? Falou assim: não, eu vim aqui te ajudar, porque se duas fizer, a gente vai terminar mais rápido, você consegue ir embora para a tua casa, consegue cuidar do teu marido, consegue cuidar dos teus filhos. Que amor é esse? Bendito é o nome do Senhor. Você acha que essa mulher, no dia que ela bater a porta do Senhor, o dia que ela precisar, muitas pessoas estarão lá com vasilhas para levar para ela? Aleluia. Muitas e muitas pessoas. Então, esse versículo nos ensina que nós devemos nos conectar com as pessoas, ter conexões saudáveis com as pessoas. Depois no versículo 4 ele fala assim: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Esse versículo 4 nos ensina que nós devemos fazer restrições. O versículo 4 nos ensina que ela fechou a porta para que o azeite fosse derramado sobre os vasos entre quatro paredes, com as portas fechadas, sem ninguém ter acesso. Então, irmãos, tem coisas que ficam dentro de casa, não saem de casa. Nós devemos fazer restrições na nossa vida. Quem entra dentro de casa, quem entra na nossa vida, devemos fazer restrições financeiras, devemos gastar, irmãos, o suficiente dentro de casa. Nós temos que tomar cuidado naquilo que nós gastamos. O crente, irmãos, ele não pode gastar exorbitadamente, não pode gastar muito dinheiro com coisas supérfluas. Geralmente o brasileiro ele tem uma cultura de comprar aquilo que não precisa, para agradar de quem ele não gosta, para fazer inveja para as pessoas. Não, o crente não deve fazer isso. O crente ele gasta dinheiro onde é necessário dentro da sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos. Não, o crente ele não pode gastar o dinheiro com usura, né? Ele não pode jogar dinheiro fora. Então, use o seu dinheiro com sabedoria, com responsabilidade. Se você guardar muito dinheiro e viver com o mínimo do mínimo, né, também é errado. Porque o crente, irmãos, ele não pode ser mesquinho. O crente não pode ser mesquinho. Então o crente ele tem a dosagem certa. Procure viver num padrão um pouco abaixo daquilo que você pode viver. Nunca tente viver acima daquilo que você pode viver. Vive ali, tem aquela dosagem para você viver, vive um pouquinho abaixo. Não precisa viver no mínimo do mínimo, mas também não pode gastar mais do que aquilo que você ganha. Então faça restrições na sua vida, faça restrições na sua casa. Olhe o que está entrando dentro da tua casa através da televisão, o que os teus filhos estão assistindo, o que você está assistindo. Olha, tem programas, irmão, tem coisas que não é para o crente assistir, tem filmes, programas de televisão que não é para o crente assistir. Não adianta, irmãos, não adianta. Tem coisa que não é para o crente assistir, irmãos. Não faça isso, não deixe essas coisas entrarem na tua casa. As nossas casas atualmente estão sendo inundadas, irmãos, com coisas diabólicas, né? E fica ali travestido de entretenimento. As pessoas acham que é entretenimento, mas não é. São coisas diabólicas entrando dentro do nosso lar com o nome de entretenimento. Abomina isso da sua vida, irmão, irmã. Tira as tuas crianças desse mal, aleluia, da internet, de Netflix, Prime Video e tantos streams que inventaram por aí. Glória ao nome do Senhor. Faça restrição na sua casa, aprenda a restringir as coisas. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. É importante nós fazermos isso, tá? Eu estava lendo um dia desses uma notícia de que os jovens hoje, eles fazem 18 anos, e os bancos, né, os irmãos que trabalham em banco, trabalharam em banco, eles sabem, os bancos pouco doidos em cima dos jovens aí, já dão cartão de crédito, assim não está, já dão cartão de crédito. Eu lembro que quando eu fui para a faculdade, cheguei lá, tinha stand de bancos lá assim,
né, dando cartão de crédito, dando limite para nós, né? Então, e saiu a notícia que os jovens já entram na vida, irmãos, na vida profissional já endividados, já com o nome sujo. Glória ao Senhor. Ensina os seus filhos, irmãos, a fazerem restrição, né? Não vive uma vida de ilusão, não façam isso. No versículo 5, irmãos, no versículo 5 a gente aprende assim, ó: partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Então, nesse versículo aqui, os filhos traziam os vasos, e ela enchia com a porta fechada dentro de casa. Isso é um trabalho em equipe. Dentro de uma empresa, irmãos, a irmã Maria, a irmã Eva, eles trabalhavam num setor onde uma pessoa dependia do outro na sua atividade. Se um fazia uma atividade, às vezes demorava mais, ou se ele fizesse a atividade mal feita, dava problema para o próximo passo. Esse versículo aqui nos ensina que dentro da nossa casa nós devemos trabalhar em equipe. Amém. Onde, em todos os lugares, seja na nossa casa, seja no trabalho, na empresa, onde um trabalha demais, onde um trabalha de menos, o outro está trabalhando demais. É sempre assim. A pessoa dá uma folgada, né, deixa de fazer uma atividade, outra pessoa vai ter que fazer essa atividade. Alguém vai ter que fazer. Alguém vai ter que lavar a louça lá, não tem jeito, né? Não é assim que acontece? Então, irmãos, o trabalho tem que ser em equipe, tem que ser dividido dentro de casa, as atividades têm que ser repartidas, porque se não for assim, irmãos, se não tiver esse trabalho de equipe, não tem união, né? Foge da união. Aprendam a trabalhar em equipe dentro de casa, a trabalhar em equipe na empresa, seja uma equipe. É interessante que Max Gallagher, ele fala assim, Max Gallagher é uma pessoa aí de gestão de pessoas, ele cuida de gestão de pessoas, que nós somos contratados pelo que nós sabemos, e nós somos demitidos por aquilo que nós somos. Então, dentro de uma empresa, eles recebem o nosso currículo, vê lá o currículo da pessoa, falam, nossa, essa pessoa que precisa trabalhar. Mas a hora que a pessoa começa a trabalhar, ele não trabalha em equipe, ele não consegue fazer relações, ele não consegue se relacionar com as pessoas, ele não consegue ser um bom companheiro de trabalho, então ele é mandado embora por esta causa. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, aprendemos a trabalhar em equipe, isso é importante, dentro de casa. Às vezes nós que somos homens, sabemos que as mulheres forçam um pouco, né? A mulher pede para nós fazermos um serviço e a gente não consegue fazer o serviço, né? Ela já vai lá e já faz, tem que esperar um pouco, né? Às vezes não dá nem tempo de a gente levantar do sofá, ela fala algo lá, até a gente levantar do sofá, pensar alguma coisa, tem um tempo, né, irmãos? A gente tem que analisar se vai ter um serviço, se vai ter que pegar furadeira, né? Se é um trabalho de altura, se está de acordo com a ANR, não é bem assim, demora um pouco, tem que ter paciência, né? 6 meses, tem que ter alvará, não é assim, não é bagunçado assim, né, irmão? Então, as pessoas têm que ter um pouco de paciência, às vezes, com o marido, e o marido tem que ter paciência com a esposa, trabalhar em equipe, ajudar ela. É interessante, irmãos, que o homem ele não trabalhava, a mulher não trabalhava há uns tempos atrás, há décadas atrás. E engraçado que os homens atuais, eles acham que estão na mesma, né? Só que as mulheres estão indo trabalhar, e eles acham que as mulheres estão ficando em casa ainda, chegam em casa e sentam no sofá e que a mulher faz tudo. Não é bem assim, né, irmão? Nós temos que ajudar, trabalhar em equipe, estar junto ali. No versículo 6, irmãos, ele fala assim, ó: e sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Nós aprendemos um princípio muito importante: não devemos parar até acabar. O que isso nos ensina, irmãos? Não devemos desistir. Não desista. Não desista, irmão. Às vezes o marido, a mulher, ou às vezes os filhos, o pai às vezes desiste do filho,
às vezes o filho desiste do pai, às vezes o pai, né, o marido desiste da esposa, a esposa desiste do marido. Esse versículo fala assim: enche os vasos até acabar. Não devemos desistir. O crente não desiste. O crente espera em Deus. O crente confia em Deus. O crente luta. Glória ao nome do Senhor. Né? Porque o Senhor atende, irmãos. Às vezes falta um pouquinho de tempo e o Senhor vem. Eu lembro que estava numa aula musical e como o pastor fez aqui a oração de intercessão, mas era uma aula musical, e falou assim: pede oração para um, para outro, né, igual foi feito aqui. E nessa aula musical estavam mais ou menos umas 35 pessoas e todos fizeram um pedido de orações. Todos. Aquilo ali foi impressionante. Só que um jovem de 16 anos, ele não fez um pedido de oração. Foi o único. 34 fizeram um pedido de oração e aquele jovem não pediu. E aquilo ficou notório. E eu perguntei assim para ele: jovem, você não tem nenhum pedido de oração? Ele falou assim: não, não tenho. Né? Eu falei assim: não, mas todo mundo precisa de alguma coisa, né? As crianças ali pedindo oração pelo pai, outros por enfermidade, pedindo oração pela prova que ia fazer, né? Os de mais idade pedindo oração por família, outros por causa, outros ali, cada um tem pedido de oração. E aquele jovem falou: não, não tenho. Naquela hora eu fiquei, né, abaixei minha cabeça, né, fiquei um pouco pensativo, busquei ao Senhor aqui pequenos segundos, irmãos, pequeno tempo, segundo no meu pensamento, e Deus deu a graça de falar assim para ele: esse homem é jovem, se Jesus Cristo descesse aqui agora, se pusesse à tua frente, você não teria nenhum pedido de oração para ele. Ele pegou e falou assim, abaixou a cabeça, começou a chorar, e chorava. Ele levantou a cabeça e falou assim: sim, se Jesus Cristo estivesse aqui à minha frente agora, eu teria um pedido de oração. E eu falei para ele: qual que é o pedido de oração? Ele falou assim: eu gostaria que Deus devolvesse alegria na minha casa. Bendito é o nome do Senhor. A alegria é uma coisa que não se compra, a alegria é uma coisa que não se tem no mercado, os psicólogos não podem oferecer, os psiquiatras, não há medicação que traz alegria, não há entretenimento. A tecnologia do lazer se desenvolveu de forma muito grande, existem brinquedos para tudo, mas mesmo assim o entretenimento, a tecnologia do lazer não pode trazer alegria nos nossos corações. Na casa daquele jovem, o pai tinha desistido, a sua irmã ela tomou um outro rumo na vida, o pai tinha desistido da casa e foi embora, uma situação muito triste. Mas, irmãos, aquele jovem, o pai desistiu, mas aquele jovem não desistiu, e através daquele choro, era como essa mãe aqui chorando, é como essa mãe aqui recorreu ao profeta. Aquele jovem recorreu a Deus e Deus supriu a sua casa e devolveu alegria naquele lar. Bendito é o nome do Senhor. Então nós, irmãos, como pai, como mãe, não devemos desistir dos nossos filhos, não devemos desistir das nossas esposas, dos maridos. As esposas não desistem do marido, o marido não desiste da esposa. Não desiste, irmãos. O que tiver que fazer, faça. Ore a Deus. Se tiver que jejuar, jejua. Se tiver que deixar de fazer algo, faça. Se tiver que orar nas madrugadas, ore. Se tiver que orar pelo dia, ore também. Busque ao Senhor. Não desanime. Glória ao nome do Senhor. Nós aprendemos nesse versículo 6: não pare até que o milagre se conclua na sua vida. Aleluia. Enquanto não ocorreu o milagre, você não deixa de tocar na orla de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Você não abandona Jesus, você não deixa o Senhor, você não deixa a graça de Jesus Cristo por nada, irmão, irmã. Não desista, socorre. Quando você pede um socorro ao Senhor, o Senhor te socorre, Ele não te deixa. Glória a Deus. Versículo 7. No versículo 7, nós já vamos acabar aqui. O pastor tinha falado que podia pegar 1 hora, né? Pode pegar. Mas nós vamos acabar. No versículo 7 ele fala assim: então veio ela
e o fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: vai, vende o azeite, e pague a tua dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto. Irmãos, toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, ela é um espelho de Jesus Cristo. Toda a Bíblia Sagrada, ela demonstra, ela aponta para Jesus Cristo. O Velho Testamento aponta para Jesus. Então, tudo que nós lemos aqui, nós sempre temos que procurar Jesus Cristo aqui no texto onde nós estamos lendo. E nós, nesse texto 7 aqui, nós aprendemos algo assim. Ela fala assim, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, o que ele fez? Ele pagou a nossa dívida. Glória ao nome do Senhor. Amém. E aqui ele fala assim, vivei do resto. E ele está garantindo o nosso futuro. Glória ao nome do Senhor. A morte de Cristo na cruz significa assim para nós, para a sua família, para os seus filhos, para mim, significa assim: eu paguei a tua dívida e você, glória ao nome do Senhor, o teu futuro está garantido. Aleluia. Garantido, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, que dádiva maior nós poderíamos requerer do que a nossa dívida paga e o nosso futuro garantido. E o interessante é que ele pegou e falou assim, e vivei do resto. Provavelmente aqui, aquela família, os 2 filhos e a esposa, e a mulher, a viúva, ela teria que trabalhar, ela teria que vender esse azeite. De alguma forma, ela teria que ainda buscar o Senhor, para que ela tivesse ali, ela teria que fazer a gestão do negócio. Ela teria que fazer a gestão do azeite que sobrou, ela teria que fazer a gestão do dinheiro, da venda que ela teria que fazer. Por certo, seria um azeite ali muito bom, porque foi um azeite que veio de Deus. Então, talvez, por certo, ali seria um dos melhores azeites. Então, ela não poderia vender em qualquer lugar. Ela não poderia chegar em qualquer armazém ali, e vender aquele azeite. Não, ela teria que procurar um lugar de renome, algum lugar onde pudesse pagar caro pelo azeite. No nosso linguajar, a gente fala que esse azeite tinha um valor agregado. Então, era um azeite caro. Ela tinha que vender. Então, irmãos, nós aprendemos aqui que nós temos que aprender a viver o milagre da provisão. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Esse texto aqui, irmãos, não tem a ver com o azeite da viúva, com o aumento do azeite. Ele tem a ver com restauração de família. Glória a Deus. Ele tem a ver com união de família. Amém. Ele tem a ver, esse texto aqui, irmãos, poderia ter um outro título aqui, poderia ter sido assim, os filhos que foram salvos da escravidão, a mulher que teve os seus 2 filhos guardados em casa. Poderia ter muitos outros títulos aqui nesse texto, porque o Senhor, ele não tem compromisso com o azeite. Deus não tem compromisso com coisas. Deus tem compromisso com pessoas. Aleluia. Deus tem compromisso com almas. Glória a O Senhor Deus. quer salvar almas. É com almas que o Senhor tem compromisso. Glória a Deus. Coisas são supérfluas, é nada para Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, quando Deus olha lá de cima para ti, Ele vê alguém que precisa ser salvo. Ele vê alguém que carece de salvação, de que carece de misericórdia. Quando Ele olha lá do céu para você, Ele olha para alguém que precisa, aleluia, que precisa de um carinho, que precisa de uma atenção. Ele enviou Jesus Cristo para salvar a tua alma. E o Senhor, Ele continua trabalhando na tua vida. Ele deixou a palavra escrita para que nós pudéssemos ter acesso a toda a sua benignidade, a toda a sua bondade. Quem é esse Deus que nós servimos? Está aqui nas suas escrituras. É isso que o Senhor está falando para nós nesta noite. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, Deus faz milagres, é lógico que Ele faz. O seu poder não acabou. Amém. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Glória a Deus. Não mudou nada.
Deus poderia abrir um mar vermelho hoje, é lógico que Ele poderia, mas tem muitas pessoas que enfrentam mares que não é o mar de água, um mar salgado, mas é um mar de dificuldade na sua vida, que você, aleluia, ainda não consegue encontrar em Jesus uma solução. Mas nós aqui, irmãos, aleluia, nós aqui, quando olhamos para a palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele é a solução, quando Ele quer salvar a tua alma, quando você quer também ir para o céu, quando você aceita Jesus, quando você quer ter uma vida de santidade, quando você quer ter uma vida temente a Deus. Glória ao nome do Senhor. Deus não ama, Deus detesta as pessoas que desprezam a sua palavra. Deus não tem compromisso com essas pessoas. Tem pessoas que desprezam a palavra de Deus, tem pessoas que desprezam a Bíblia Sagrada, mas o Senhor te convida para ser diferente, para ser um servo dele, temente ao Senhor, que quando você precisar, se for necessário aumentar o azeite, Ele vai aumentar. Amém. Se for necessário unir a tua família, Ele vai unir. Se for necessário Ele abraçar a tua casa, Ele vai abraçar. Então, irmãos, não desista da tua casa. Glória a Deus. Viva o milagre da provisão de Deus. Viva o milagre do que Deus já te deu, do que Deus já fez por você, do que Deus já colocou na tua casa, das coisas que Deus já está na tua mão. Aleluia. E quando você orar, pede para que Deus melhore aquilo que Ele já confiou nas tuas mãos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor nos traz aqui nesta noite, e tenho certeza de que os irmãos de alguma forma aprenderam os 7 princípios que ensina aqui nesse texto. Só para a gente recapitular: o primeiro versículo, faça investimentos espirituais. O segundo versículo, faça um inventário da sua vida. O terceiro versículo, faça conexões na sua vida, boas conexões relacionais. O 4, faça restrições. O versículo 5, trabalhe em equipe, aprenda a trabalhar em equipe. O versículo 6, não pare até acabar. O versículo 7, viva o milagre da provisão. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra, irmãos. Deus abençoe os irmãos, e eu desejo que os irmãos tenham uma excelente semana, que os irmãos vivam realmente o milagre da provisão. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quem foi abençoado? Fica aqui, fica. Vamos orar. Senhor, nesta noite nós ouvimos Tua palavra. Palavra que veio de encontro às nossas necessidades. Palavra que veio de encontro àquilo que o coração de cada um aqui estava anelando, Senhor. Que através desta palavra, da vivência do que foi pregado, Deus, nós possamos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, que a nossa vida espiritual possa Te agradar mais e mais a cada dia. Senhor, traz para nós esta realidade, multiplica o nosso azeite, multiplica a alegria na nossa casa, multiplica, Senhor, os nossos recursos, e que nós possamos, acima de tudo, multiplicar a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado por esta verdade. E a tua igreja agradecida diz amém. Obrigado. Você sente um pouquinho. Obrigado, meu amigo. Não, talvez.